Olá, tudo bem? Você já se sentiu cansado? Sem fôlego para continuar caminhando? Pois é, eu também. É sobre isso que eu queria conversar hoje. Eu tive Covid, para quem não sabe, e fisicamente essa sensação da falta de fôlego é muito aflitiva. Você parece que está o tempo todo correndo uma maratona. Mas sabe que às vezes a gente se sente assim na vida? A nossa alma se sente assim, sem fôlego? Tenho certeza que muitos de vocês já devem ter se sentido assim. Trabalhando, correndo atrás dos sonhos, pagando conta, e o carro quebra, a caixa d'água vaza, e o dinheiro não sobra. Ou dentro de um relacionamento, você se esforça, faz terapia, dá presente, marca jantar e o relacionamento não anda. Com os filhos, muitas vezes eu já me senti assim, Senhor, será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque eu faço, falo, ensino, mostro, e a coisa não anda. E de repente você se sente como diz aquele ditado, mais perdido que cachorro em mudança, né? E a gente fica com aquelas forças esgotadas, sentindo que nada que você faz é o bastante e a sua alma cansa e você perde o fôlego. Alguém já se sentiu assim? Pois é, eu já. E essa semana, meditando na palavra, agradecendo a Deus pelo ar, por me recuperar, eu comecei a meditar sobre isso, sobre esse cansaço que nos abate, sobre essa falta de fôlego que muitas vezes nos faz desistir. Desistir de relacionamentos, desistir de projetos, desistir da nossa carreira, às vezes, desistir de educar os filhos com aquela rigidez que a gente acredita que é a melhor, porque você está tão cansada que você fala, vai, faz do jeito que você quiser, só quero sossego. E essa sensação de angústia, essa sensação de que, meu Deus, nada que eu faço dá certo, nada que eu faço é suficiente. Por que isso está acontecendo? Né? Esse sentimento me abateu muitas vezes. E agora, tentando buscar fôlego para respirar nas minhas tarefas do dia a dia, o Senhor me trouxe de volta essa reflexão de como a nossa alma muitas vezes se sente assim, sem força, sem ânimo, sem energia para continuar, porque muitas vezes a gente nem sabe qual é o caminho correto, o que realmente está faltando para que o ânimo recobre, para que o ânimo volte, para que eu encontre forças de seguir em frente. E eu queria dividir com vocês o capítulo de Ageu. Ageu foi um profeta que viveu na época em que o povo foi liberto da Babilônia. E eu aprendi com meu pastor, amado pastor André, que a Bíblia, ela foi escrita dentro de um contexto, de uma realidade, de uma cultura. Então, os textos muitas vezes têm essa primeira visão prática do que era necessário ser profetizado para aquela época, ou de que histórias deveriam ser contadas naquela época. Mas, como existe um outro versículo na Bíblia que diz que a palavra é viva e eficaz, ela tem desdobramentos para a nossa época também. Ela tem essa visão que se abre e se aplica na nossa vida hoje. E também uma visão profética para o futuro, para aquilo que Deus planeja fazer ainda em outras eras. É por isso que toda ela é ligada, né? Tudo fala sobre a mesma coisa, sobre o amor de Deus tentando resgatar o relacionamento dele com o homem e em todos os momentos externando seu amor. E o livro de Ageu, eu até brinquei, é um livro que eu nem lembrava que existia na Bíblia, porque ele tem só 2 capítulos, mas é tão rico e tão maravilhoso que eu queria dividir com vocês alguns versículos. Depois convido vocês a lerem em casa. Ele é um profeta menor, está no Antigo Testamento. E aí diz assim, Ageu, capítulo 1, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Essa palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Por acaso é tempo de habitarem em casas acabadas, enquanto esse templo continua em ruínas? Então o povo voltou da Babilônia, os que sobreviveram ao exílio de 70 anos, e eles começaram a reconstruir suas vidas, começaram a reconstruir suas casas, começaram a plantar novamente nas suas fazendas, a tomar posse das suas terras, do que havia restado de terras e casas em Israel naquela época. E Deus está ali questionando, será que é tempo de vocês habitarem em casas tão bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Deus estava se referindo ao templo, a casa de Deus que tinha sido destruída por Nabucodonosor. E assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Semeastes muito e recolheste pouco. Comei e não se fartais.
Bebei, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Assim diz o Senhor, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai o templo, e eu me agradarei dele, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando levaste para casa, eu te dissipei com um sopro. Por que motivo? Diz o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da sua própria casa. Por isso, os céus se retiveram orvalho, e a terra reteve seus frutos, por vossa causa. É uma palavra dura de Deus, mas ao mesmo tempo é um lamento. É Deus dizendo, puxa vida, vocês estão cuidando das suas próprias vidas, correndo atrás das suas próprias coisas, e a minha casa está em ruínas. Em termos práticos, na época, a realidade era exatamente essa. Na vida real, eles estavam reconstruindo suas casas e o templo de Deus estava em ruínas. Mas o que o Senhor me trouxe aqui é que o povo estava tão mais preocupado em cuidar dos seus próprios interesses e se esqueceu de Deus. Mesmo tendo sobrevivido ao exílio, mesmo tendo sobrevivido à guerra, eles não estavam preocupados em agradecer pela vida, em agradecer por estar de volta à sua terra, em adorá-lo, em prestar o culto que lhe era devido. Sabe, Deus não precisava daquele templo para existir ou para continuar sendo Deus, mas ele queria o coração do homem. Tem um versículo na Bíblia, em Coríntios, que diz assim, 1 Coríntios 6,18. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados com alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. Isso fala, lógico, do nosso cuidado com o nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico precisa de cuidados e de ar para respirar. Mas Deus está dando uma mensagem clara de que nesse tempo em que nós vivemos, nós somos o templo do Espírito Santo. Quando nós permitimos e aceitamos o preço que foi pago por Jesus Cristo na cruz, o Senhor passa a habitar em nós. E é desse cuidado que Ele quer. Ele quer que nós cuidemos do templo do Espírito Santo. Nós queremos estar com Deus, que nós queremos edificar o templo em nossas vidas. Que nós possamos cuidar dos interesses de Deus em nós, conosco, através de nós, e parar de correr atrás dos nossos próprios interesses. Entendam, muitas vezes a gente está tão preocupado e focado nos problemas, em resolver os problemas, em realizar, em conquistar aquilo que nos falta para satisfazer as necessidades da sociedade ou que a sociedade diz que nos falta, quando na verdade nós só precisamos nos achegar a Deus. Olha o que aconteceu com o povo. No versículo 14. Então, eu amo quando tem um então, porque é nesse então que Deus transforma a vida do povo. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, com todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor Deus havia enviado, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe ao povo essa nova mensagem do Senhor. Eu estou convosco, diz o Senhor. Então o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, ao sumo sacerdote e a todo o restante do povo. E eles foram e começaram a trabalhar no templo. Eles estavam voltando de uma guerra, voltando de um exílio, e tinham poucos recursos. O Senhor fala ali para eles, subam o monte e tragam madeira, porque era tudo que eles tinham. Subir no monte sempre tem uma conotação de que Deus está chamando para perto, de que Deus está chamando eles para si. Foi assim com Moisés, ele subiu no monte para encontrar com o Senhor. Foi assim com Elias, ele subiu no monte para encontrar com o Senhor. E é Deus aqui chamando o povo, suba ao monte e tragam madeira, porque era tudo que eles tinham. Mas olha que maravilha, que promessa maravilhosa que Deus traz aqui no capítulo 2. Primeiro, Deus traz a promessa de que Ele está com eles. E aí no capítulo 2, no versículo 4 diz assim, esforça-te, Zorobabel, sumo sacerdote e todo o povo, esforça-te, trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a aliança que fiz convosco quando saíram do Egito. O meu espírito habita no meio de vós. Não temam. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, em pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações serão trazidas, e encherei esse templo de glória,
diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, aí no versículo 9 ele conclui, o Senhor: a glória desse novo templo será maior que a do primeiro, diz o Senhor, e estabelecerei a paz nesse lugar. O ouro e a prata são do Senhor. Os recursos que você precisa para resolver os seus problemas são de Deus. Ele é dono de todo o ouro e a prata, Ele é dono de todos os recursos, Ele é dono de todas as coisas. Deus é um Deus estratégico. Quando a gente está correndo atrás dos nossos próprios interesses, essas coisas fogem das nossas mãos. Mas quando os nossos interesses estão voltados para Deus, em fazer aquilo que Deus quer de nós, Ele move todas as coisas, Ele move os céus e a terra, Ele faz tremer, Ele faz os recursos chegarem. Então nós precisamos parar de correr atrás dessas coisas e deixar Deus fazer um milagre. Eu conversava com uma amiga essa semana e nós falamos justamente disso. Quando nós estamos tão preocupados em resolver os problemas, em correr atrás das coisas, em resolver as situações, em discutir as relações, nós não damos espaço para que Deus faça o milagre em nós. A gente não deixa espaço para Deus agir, porque nós estamos agindo. Peraí, Deus, só um minutinho, o Senhor não precisa agir agora porque eu estou no controle da situação. A gente acha que está no controle e no fim nós terminamos cansados, exaustos. Mas é só quando a gente realmente se esgota, quando a gente cansa, que a gente deixa Deus agir. E Ele, então, como um Lorde que é, Ele entra na situação e Ele faz o milagre. E Ele traz os recursos, e Ele traz a cura, e Ele traz o perdão, Ele traz a solução para aquele problema. O Senhor é maravilhoso e Ele nos ama, e Ele quer fazer isso por nós. Mas nós precisamos deixar. Olha o que acontece depois. No versículo 18 do capítulo 2. Considerai, eu vos peço, de hoje em diante, 24º dia do 9º mês, desde o dia em que lançaram os alicerces do templo do Senhor, considerai essas coisas. De hoje em diante, eu vos abençoarei. Então, todo aquele tempo de miséria, todo aquele tempo de plantar e não colher, de beber e não se saciar, de se vestir e não se aquecer, de trabalhar e não ter a paga pelo seu salário ou colocar o seu salário num saco furado, todo esse tempo de desgaste, de cansaço estava acabando a partir daquele dia em que eles plantaram os alicerces do templo. Veja, toda a glória que Deus prometeu, que as riquezas que chegariam ainda não tinham chegado. Eles só tinham trazido as madeiras para o fundamento. Essas madeiras na nossa vida hoje são a fé, são a dedicação, são o arrependimento dos nossos pecados. Quando nós trazemos essas coisas para a base, para o alicerce da nossa vida com Deus, a partir desse momento Deus faz o resto, porque nós entendemos que Ele está no controle. Então nós precisamos subir no monte, nos achegar a Deus e trazer, ó Deus, trazer para a terra, trazer para a nossa vida esses alicerces que são tão importantes para que Deus faça a obra em nós. E Deus nos enche de promessas lindas ao longo de toda a Bíblia. No Salmo 91, que todo mundo conhece tanto, existe uma promessa maravilhosa de Deus para nós a respeito do nosso cansaço. De onde nós temos que buscar ajuda? No primeiro versículo diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. E aí lá no versículo 9, o Senhor responde, pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos anjos darei ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece em nenhuma pedra. No versículo 14, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Na sua angústia estarei com ele, e livrá-lo-ei e o glorificarei. Porque me amou, eu o livrarei. Porque conhece o meu nome, eu o porei a salvo. Esse é o Deus que nos promete nos guardar, nos trazer a salvo, nos manter a salvo sempre. E depois o próprio Jesus, quando esteve conosco aqui na terra, nos dá uma promessa linda para quando nós estivéssemos cansados, sem fôlego. Mateus 11, 28 diz assim, o nosso Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos ama
muito, e foi capaz de tudo, de fazer tudo que ele fez aqui, de enfrentar todos os cancelamentos, todas as injúrias, todas as dores para nos salvar e para nos oferecer esse descanso, esse alívio para nossa alma. Mas nós precisamos deixar que ele cuide de nós, precisamos nos esconder no esconderijo do Altíssimo, precisamos entregar os nossos problemas para ele e deixar que ele cuide. Precisamos tirar os nossos olhos das sementes que não crescem, do trabalho que não vinga, do salário que não chega. Precisamos tirar os olhos disso e colocar os nossos olhos no templo do Senhor, que somos nós. O Senhor quer habitar em um templo lindo dentro de nós. Ele quer ter a primazia em nosso coração. Mas nós precisamos deixar. Então que nesse dia você deixe Deus cuidar de você. Que você deixe Deus trazer o alívio. Que você deixe Jesus te pegar nas palmas das suas mãos e cuidar de você. Aceite esse sacrifício. Aceite esse cuidado, esse amor do Pai. E deixe Ele cuidar do seu fôlego. Ele vai te aliviar. Ele vai te renovar. Porque Ele te ama. Se essa cápsula de fé abençoou sua vida, compartilha com alguém. Vamos fazer essa palavra de fé, de esperança e de fôlego chegar aonde precisa chegar. Um beijo enorme.